Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Hoje, no programa Multidom, histórias e memórias com Benilda Risati. Marta, bem, boa tarde. Meu nome é Benilda, meu nome foi criado pelo meu pai, porque ele queria homenagear as minhas duas avós. A mãe dele se chamava Hilda e a mãe da minha mãe, Benedita. Então, ele formou Benilda. E eu achei que eu era o único que ia inventar o meu nome, mas um dia, quando começou o computador, estava na casa do meu irmão e não tinha ainda celular, nada disso. Eu fui abrir o computador, tinha mais de 100 Benilda, inclusive assim, todas com nome estrangeiro, sabe, assim, espanhol. Eu não sou de Americana, meu marido é de São Paulo, capital, mas foi criado em Tambaú, e ele foi estudar em Valência, estado do Rio de Janeiro, e aí eu já estava morando lá, porque eu também não sou de lá, e a gente se conheceu na faculdade, e ele fazendo medicina, eu fazendo letras, né? E daí começou a história, por isso que eu vim para a Americana, e já estou aqui há 44 anos. A minha filha nasceu aqui, meu filho também, eles são daqui, de Americana. Mas eu sempre fui muito para lá, porque minha família inteira mora lá no Rio, entre Rio e Valença, né? Meus irmãos moram no Rio. Era difícil vir aqui, porque quando tinha feriado, qualquer feriado, férias, eu queria ir para lá. Então, eu acabava indo muito. Mas eles vieram muito aqui, gostam muito de Americana. Americana é uma cidade progressista, né? Eu vivi uma infância muito gostosa, que entre Valença e Pentanha, que a mãe dela tinha um sítio em Pentanha, um vilarejo. Então, eu passei muito a minha infância lá e passava férias com ela, e foi uma infância muito alegre, muito, muito feliz, assim, livre, né? Porque tinha tipo sítiozinho, tinha muitas árvores, cavalo, tinha um rio que passava por perto, uma cachoeira, então... E depois eu fui para Valença, estado do Rio também. Quando eu tinha 12 anos, eu tive uma irmã. Com 7 meses, descobriram uma doença rara, retículo endoteliose. Ela tinha muita imunidade baixa, estava sempre com um problema. Então, aí começou muito problema, porque ela foi morrer com 17 anos, e aqui em Americana, na minha casa. Então, aí sempre a gente estava vendo ela com algum problema, minha mãe levando para o hospital, mas jovens, já viu, né? Eu devia ter uns 12, 13 anos por aí, quando ela nasceu. Minha juventude foi assim, com ela, sempre doente. Quando eu estava na faculdade, tinha muitas faculdades na minha cidade, eram 5 ou 6 faculdades. E aí sempre era uma festa da faculdade de medicina, da odontologia. Meu pai ainda brincava comigo, você parece pão de ló de festa, porque eu ia em todas, adorava, gostava de estudar, sempre boa aluna. Quando eu me formei, logo eu fiz concurso para o estado do Rio de Janeiro, já passei com 18, 19 anos, já era professora lá, tirei uma boa nota, escolhi uma escola boa. Aí depois fui fazer faculdade, né? Aí fui para o Rio, passei também no estado da Guanabara, sou bem velha, ainda é estado da Guanabara. Passei no concurso, aí comecei a dar aula lá, adorava lá, nossa, naquela época, 50 anos atrás, era um espetáculo morar no Rio. Agora, né, o pessoal já sabe tudo pela televisão, né? Foi um período muito bom da minha vida. O estado da Guanabara existiu por 15 anos. Depois da proclamação da República, em 1889, Rio de Janeiro se transformou em capital do Brasil. Em 1960, com a inauguração de Brasília, a cidade do Rio de Janeiro se tornou o estado da Guanabara e sua capital, Rio de Janeiro, que foi o único caso no Brasil de uma cidade-estado. Só Brasília, na condição de Distrito Federal, tem um status parecido. Em 1975, houve a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e Guanabara deixou de existir, ficando o atual estado do Rio de Janeiro e sua capital, Rio de Janeiro. Meu pai era meio rígido, assim, a gente tinha que estudar, depois do almoço descansar um pouco, aí já podia estudar e depois podia sair. De 5 horas, 4 horas para frente, a gente ficava na rua o dia inteiro. Eu brincava de amarelinha, de pique-esconde, né? Brincava de roda, naquele tempo tinha muita brincadeira de roda, de batatinha frita. A gente estudava pensando já chegar em 4 horas, 5 horas da tarde, encontrar a turma toda na praça e brincar. A brincadeira batatinha frita era o nome da brincadeira lá no estado do Rio. Eram várias crianças brincando. Uma ficava na frente com os olhos tampados, uma outra tampando, né, os olhos, e falava batatinha frita, 1, 2, 3. Na hora que terminasse o 3, tem que virar. Aquela que estivesse andando ainda, perdia o jogo, tinha que entrar no seu lugar.
brincava de pera, uva, maçã, tinha os meninos, as meninas, a gente tampava o rosto de uma e ia apontando, né, o dedo para as outras crianças que estavam do outro lado. É esse? A gente tinha que falar sim ou não. Aí, quando falasse sim, a pessoa perguntava pera, uva ou maçã. Se falasse maçã, era um aperto de mão, pera era um abraço e uva era um beijo. Brincava muito de chicotinho queimado, a gente ficava uma roda, pegava um lenço e corria, botava atrás de uma pessoa. A pessoa tinha que correr, pegar o lenço, ou o que fosse, uma varetinha, qualquer coisa, atrás e correr para pegar a gente. Brincava de berlinda, deixava um na berlinda. Brincava muito, a gente brincava muito. Hoje o pessoal não brinca mais, não tem mais brincadeira na praça. Agora é computador. Antes, meu pai, lá na rua, me pôr para dentro de casa. Hoje, os pais tirar o filho de casa para pôr na rua para brincar um pouco. Eu comecei a sair mesmo, assim, parar de brincar. Porque a gente brincava de tudo, boneca, brincava de tudo. Queimada, brincava de queimada. Eu era sozinha com meus 2 irmãos. Então, a gente brincava muito de futebol, queimada, brincava de bolinha de gude, que aqui fala fubeca, né, eu acho. Na juventude, eu comecei a sair mais mesmo com 14 anos, 15, que comecei a ir em baile. Lá, eu vivi nesse tempo, eu estava morando em Valença, até uns 20 anos. Lá, ia muito em festa, todo domingo, toda sexta, sábado, domingo tinha festa, assim, no clube, sabe? Baile da faculdade, baile da odontologia, baile da rainha da faculdade, baile dos calouros, era o tempo todo estudando e indo para festa, assim. A gente se divertia bastante. Sem muito medo de violência, né? Hoje tem muito medo. A gente saía lá, 3 amigas, a gente ia para os bailes e voltava 3, 4 horas da manhã, sem medo de voltar para casa sozinha a pé. Eu fui namorar a primeira vez mesmo, assim, com 14, 15 anos, acho que com 15 anos. Mas bobinho, namoro, eu não namorei muito tempo, assim, namorava pouco tempo. Podia nem pegar na mão, naquele tempo, pegasse na mão já era namoro. Eu namorei uns 2, assim, que eu gostei. Depois eu comecei a namorar meu marido, eu tinha 20 anos, com 21, e namorei ele 5 anos e meio, a faculdade inteira, eu fazendo faculdade e ele fazendo faculdade. Então ele trabalhava muito, dava plantão, estudava muito, eu também. Então a gente namorava mais fim de semana, saía muito eu e ele gostava muito de dançar, eu também. Em Valença a gente ia em tudo quanto é festa que tinha. E no Rio de Janeiro, quando eu trabalhava, ele também, já é mais cansativo, mas a gente ia todo final de semana, a gente ia cinema, a gente ia muito cinema, teatro, no Rio tinha praia, né? Ele gostava de praia, apesar que ele era de São Paulo, né, daqui do interior, mas ele gostava de ir à praia. Mas a gente teve bastante problema. O irmão dele morreu num acidente de carro. Nós 2 sofremos um acidente de carro. Ele quebrou as 2 pernas em 5 lugares, quase morreu. Eu perdi os dentes aqui de baixo. Foi duro. Ele ficou 5 meses internado, tal, e eu visitando ele todo dia, com a boca toda amarrada, tomando suco por um dentinho, assim. A gente estava indo na casa do diretor da Fiocruz, lá no Rio, é o Instituto Manguinhos, que hoje está fazendo aquela vacina AstraZeneca. A gente estava indo na casa dele, porque ele era um dos diretores da faculdade que ele estudou também, de medicina. Meu marido gostava demais dele, porque ele era da parasitologia, e meu marido era monitor da parasitologia. Então, nós fomos na casa dele em Vassouras. Na hora que a gente estava voltando, uma pessoa que depois a gente descobriu que estava meio bêbada, bateu na gente, era Bemaguete, sabe que carro antigo? Saiu de trás de um ônibus e bateu na gente. O nosso era Fusca. Aí já viu, né? Arrebentou o carro e a gente também junto. Quando minha filha nasceu, quando a gente se mudou aqui para Americana, no princípio foi um pouco duro, porque meus parentes todos moravam lá, né? No Rio, Valença. Aí eu fiquei grávida, minha filha nasceu prematura e ficou surda. E foi aquela saga, né? Levar para Campinas, fazer tratamento de audição, né? Fazer educação lá na Gabriel Porto, na Unicamp. Meu sonho mesmo era fazer psicologia ou educação física. Eu não sei o que tinha a ver uma coisa com a outra, mas na época a psicologia só tinha no Rio de Janeiro, e nessa época eu tinha 18 anos, eu morava em Valença. E meu pai tinha 5 filhos. Aí ele falou: não dá, tem que trabalhar para você ajudar a pagar para 5, né? Todo mundo estudando. Eu estudei na Escola Sagrado Coração de Jesus, porque eu fiz uma prova e passei em primeiro lugar. As escolas públicas naquele tempo, de 50 anos atrás, eram escolas melhores do que as particulares. Lá era assim, estudar no Instituto de Educação era o máximo, porque é uma escola pública e era assim, de alto nível, muito boa mesmo. Eu tinha que fazer até prova para poder ter vaga na escola, sabe? Desde o Sagrado Coração de Jesus, depois fiz magistério nessa escola aí, Instituto de Educação. Aí depois fui fazer faculdade, mas eu não podia fazer psicologia porque não tinha na cidade que eu morava, e eu já tinha feito o ingresso ao magistério no estado do Rio de Janeiro. Com 18 anos eu fiz a prova, com 19 já estava trabalhando, então eu não podia largar meu emprego. Naquela época, meu pai falava: não, você já é do estado, é professora, tem emprego garantido, então eu não podia largar meu emprego para fazer a faculdade. Aí tive que fazer o que tinha lá, que era letras, né?
já não era tão valorizado, mas era bem melhor que hoje. Nossa, eu adorei ser professora, gostei, os alunos te respeitavam. Como eu fiz magistério, eu dava aula para criança de 8 anos, adoravam. Todo tinha uma merendinha, uma coisinha que eles levavam para mim, me achava parecia com tudo quanto é artista de cinema. Ai, você é bonito, você parece com a Regina Duarte. Eu falei, não tem nada a ver com a Regina Duarte, eles achavam que eu conheço. Mas era uma graça, sabe? Eu gostava, eu gosto muito de dar aula para criança, assim. Aí depois, quando eu fiz a faculdade, eu fiz concurso para, como é que fala, nível médio, né? Eu não sei, naquela época era ginásio. Dei aula para o ginásio, até dei aula para o científico também, mas eu preferia mais até as crianças. Mas até 12 anos, 13 anos é gostoso, porque depois o adolescente começa a ficar meio, você precisa ter muito pulso, né, para dar aula. Mas eu gostei bastante. Eu dei aula de inglês lá no Rio e eu fazia um curso muito bom, que era o melhor curso que tinha na cidade, que chamava Brasa Curso. Então, tudo que eu aprendia de novidade, de gostoso, de música que eles davam no curso, eu levava para os meus alunos. Mas eles respeitavam bastante naquele tempo. Agora, eu não sei como é que está. Minhas amigas que estão professoras disseram que eu não ia aguentar dar aula mais. Na época que eu comecei a dar aula, Marta, para falar a verdade, eu podia ter feito concurso para o Banco do Brasil. As minhas amigas que estudaram comigo, nós 4, a gente estudava mesmo, uma queria ser melhor que a outra, sabe? Então, aquela competição, estudava muito. Elas fizeram e passaram. Hoje são todas Banco do Brasil, aposentadas. Eu fui a única que não quis, porque na época, professora tinha 4 meses de férias e eu queria férias. Aí, eram 4 meses. Eu estou com 73 anos, 73. Então, quando eu comecei a dar aula com 19 anos, eu tinha mês de dezembro, quase todo de férias. Quando o aluno, então, passava de ano direto, assim, não precisava nem fazer segunda época, naquele tempo tinha segunda época. Mas a professora não precisava dar, quem dava era outra funcionária lá. A gente tinha dezembro, janeiro e fevereiro. Lá no Rio só começava a aula depois do carnaval. E em julho ainda tinha um mês inteiro de férias. Mas na faculdade, a minha faculdade era boa, né? Muito boa. Tanto que eu passei no concurso do estado da Guanabara com uma classificação boa, e aqui em São Paulo eu passei em 11º lugar. Mas eu era estudiosa, eu tinha boa memória. Eu escolhi o Heitor Penteado, eu dava aula no Heitor Penteado, mas fiquei grávida, aliás, ela nasceu prematura, descobrimos que era surda, eu tive que parar de trabalhar, porque não tinha quem cuidasse dela, né? Eu vim me ajudar a colocar lente de contato, aí eu já tinha feito curso de contatóloga no Rio, aí eu comecei com essa parte aí, que aí eu fazia o meu horário. Marcava as pessoas que iam colocar lente de contato a primeira vez, e aí eu ia naquele horário, que era o horário que a minha filha estava no Jardim Encantado, né? Porque com 3, 4 anos ela já começou a ir lá. Mas eu dei aula aqui de inglês. Mas inglês é fácil para dar aula, eu acho mais fácil português, muito mais. Porque na época eu estudava bem, bastante o inglês. Eu não vou dizer que eu saiba fluentemente, mas eu me viro muito bem. Mas só que na época eu estudava muito, tinha memória boa. E o inglês não é tão trabalhoso igual o português para você dar aula. O português, além de ter que saber falar muito bem, porque é a sua língua, né? Você tem que dar redação, né? Tem que ter dom para escrever, eu não tenho muito. Agora, o inglês não. O inglês para ginásio é muito fácil, não é difícil. Quando eu estava com 6 meses e meio, quase 7 meses de gravidez, aí rompeu a bolsa. Ela nasceu prematura. Faltando uma semana para completar 7 meses, rompeu a bolsa e eu tive que ficar de repouso absoluto. Na época era o doutor Biancalana aqui, e fiquei de repouso absoluto, mas consegui segurar uma semana só. Aí uma semana depois, quer dizer, com 7 meses de gravidez, ela nasceu. Estava bem, sabe? Custou para engordar, difícil, eu sozinha aqui. Mas logo ela se recuperou bem e tal, mas com 2 anos ela não falava. Aí eu levei um médico, eu falava, todo mundo, mas é porque mãe, isso é coisa de mãe, fica com mania, ela não tem nada, porque ela era esperta. Fizemos exames, né, que ela tinha surdez neurosensorial, então era profunda, não tinha nem jeito, nem com aparelho. Para falar a verdade, como se tivesse aberto um buraco no chão e eu entrei lá dentro, porque, sabe, eu não consegui dimensionar o problema. Gente, como é que vai ser uma menina surda? Como é que eu vou fazer? Como é que vai ser a educação? Eu aqui sozinha chorava, mas só o tempo mesmo. Aí passou, ela com 2 anos e meio, já comecei a arrumar fone e tal, e eu me perguntava, Marta, meu Deus, como é que vai ser minha filha? Será que ela vai aprender a falar? Será que ela vai aprender a ler? Eu me antecipava, né, sempre. Aí quando ela estava já mocinha, menininha, assim, de 10, 12 anos, acho que não vou, coitado, não vai nem arrumar namorar. Aprendeu a ler rapidinho, aprendeu a falar com 3 anos, já falava, já se comunicava, fazia leitura labial, que eu levava na escolinha, que chama Gabriel Porto, da Unicamp. Era no centro da cidade, em Campinas.
também, eu tinha que levar todo dia. Durante 6 anos eu levava ela todo dia de manhã. Chover, se tivesse sol, estava eu lá, nas ruas de Campinas, andando, porque eu não podia fazer nada. Enquanto ela estava na escolinha, aí eu fui de voluntária na escola, lá, na escolinha mesmo, mas não tinha muita coisa para fazer, porque o dia que ela tivesse doente, eu tinha que ficar com ela, por conta dela. Aí eu fazia curso de inglês, fazia ginástica, tudo que eu podia, assim, a compra da casa, tudo eu fazia lá em Campinas. E de tarde ela ia para o Jardim Encantado e eu ia ajudar meu marido lá no consultório. E meu filho nasceu também nessa época. Ela tinha, antes de 2 anos, ele nasceu. Mas ela que deu mais problema, né? Que assim, de educação. Mas graças a Deus, hoje ela já está casada, tem um filho de 8 anos, está super bem, está super realizada. Às vezes se antecipa muito e fica sofrendo por antecedência, né? Quem me alertou foi até uma amiga minha daqui de Americana. Um dia eu estava na casa dela, ela tinha separado o marido lá de São Paulo, tinha vindo para cá, para casa da irmã, morava pertinho de mim. Um dia eu estava lá, minha filha brincando, eu chorando. Aí a minha filha saiu do brinquedo que ela estava, veio correndo e me abraçou. Aí a Tis falou para mim, Benil, olha o que você está fazendo com a sua filha. Você não pode, você tem que dar força para ela. Ela tinha 2 anos e 2 meses. Você tem que fazer o que for possível, não adianta. Isso já é uma coisa irreversível. Aí eu comecei, falei, não, eu vou fazer o que for possível pela minha filha. Daí eu comecei a levar para Campinas, levar em fono, fazer ela falar, sabe? Para aceitar mesmo, acho que foi uns 3 meses, 4 meses. Depois eu achava assim que ia ser a vida dela mais difícil, mas todo mundo começou a aceitar, minha sogra, minha mãe então ajudou muito demais. Nossa, quando eu ia para casa dela, às vezes eu queria sair com meu marido, não, deixa ela aqui. E a minha mãe, olha que engraçado, minha mãe tinha um amigo que era surdo, e a minha mãe tinha uma paciência com ele, sabe? E eu, às vezes eu fugia dele, ai, já vi o Tenente Luiz lá, meu Deus do céu, não entendo nada que ele fala, já corria dele. Ó, a minha mãe tinha uma maior paciência com ele, sabe? Era a única ó, que tinha paciência, que conversava. Tanto que a minha mãe tinha um cartório pequeno. Esse Tenente Aloysio tinha um cartório enorme, muito bom. Sabe quando ele aposentou, passou o cartório para minha mãe. Deu o cartório para minha mãe. Os filhos não quiseram. Naquela época passava de pai para filho, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. No Histórias e Memórias de hoje, Benilda Risati. Tivemos um período bom, sem grandes preocupações, assim, né? Criando os filhos e tal. Aí depois, que já estava tudo bem organizado, meu marido estava fazendo planejamento de aposentadoria. Eu vou juntar um dinheiro, quando eu fizer 65 anos, eu vou me aposentar, vou ficar, por exemplo, trabalhando 3 vezes na semana só, terça, quarta e quinta, e o resto eu vou sexta pescar, e a outra semana a gente vai passear. Era o planejamento dele. Eu que arrumei a aposentadoria dele. Eu arrumei a aposentadoria, fui atrás, no tempo de serviço, aquela coisa toda, no INSS, não botei advogado nem nada. Ele aposentou com 65 anos, aposentou em fevereiro. Aí, quando foi em julho, ele morreu. Quer dizer, que não deu nem tempo dos planos dele, né? Dos sonhos. Ele morreu por causa de um câncer. Em junho, ele apareceu com alguns problemas. Aí nós fomos no neuro, ele achando que era dengue. Parecia coisa de dengue, assim, sabe? Meio sonolento. Nós levamos no neuro e mandou fazer um exame. Aí deu um tumor enorme. E era inoperável e era o mais agressivo que tinha. Então, em um mês, ele morreu. Ele descobriu dia 20, parece, de junho. Quando foi dia 23 de julho, ele morreu. E foi triste, porque foi muito corrido, minha filha não mora aqui, teve que vir, e o aniversário dela era dia 24 de julho, ele foi enterrado no dia do aniversário dela, sabe? Aí foi outra tristeza também. Ela sempre teve muito aniversário, porque festejado a beça dela e do meu filho, porque primos, uns são do Rio, de Valença, os outros são de Tambaú, da cidade do meu marido. Então aí eu fazia o aniversário aqui, na escolinha, fazia para os vizinhos, na minha casa. Aí minha mãe chegava lá, fazia para os primos de lá, uma festinha para ele. Aí quando chegava, a minha sogra sabia, ficava com ciúme, aí fazia lá em Tambaú também uma festa para ele, então era assim. E de repente o pai morre no dia do aniversário dela, né? Até hoje ela chora, porque ele foi uma pessoa maravilhosa, nós não tem nada para falar dele, uma pessoa espetacular. O pessoal que encontra comigo, que conheceu ele, fala que até hoje sente falta dele. Já estão 10 anos e às vezes eu ainda escuto isso na fila que eu estou em supermercado, qualquer coisa assim que a gente está conversando. Você é a mulher do doutor Admir? Falava, você que pôs lente, mas teu marido, aí começa a elogiar ele, sabe? Foi muito triste, foi muito triste. E hoje eu continuo sozinha aqui. Eu me sinto um pouco sozinha, assim, mais à noite. Durante o dia, não. Eu tenho muita atividade, que eu sempre fiz isso e faço as coisas que eu gosto, né? Eu ainda tenho aula de inglês, eu estudo, eu leio, tenho livro em inglês, estou sempre lendo 2, 3 livros. Aí eu gosto de aula de dança. Antes da pandemia, tinha 2 aulas de dança por semana. Eu gosto de comer fora, nem que seja para comer um pastel. Eu não ligo que seja restaurante chique. Eu vou comer um pastel, vou comer uma pizza, tudo para mim tá bom.
E eu sou sócia clube, porque meu marido na época falou, não, a gente morava perto de praia e tudo, você tem que ser sócio de alguma coisa. Porque quando eu mudei para cá, não tinha o parque ecológico, nenhum lugar, natureza, nada para a gente fazer, entendeu? Eu fui muito acostumado com natureza. Minha mãe tem uma casa com uma cachoeira, e depois no Rio tinha aquela praia, duas quadras da minha casa. Aí aqui eu ficava sem saber o que fazer. Aí nós entramos de sócia lá. Mas aí eu faço ginástica lá, tudo que eu posso, eu faço lá. Faço ginástica, faço natação. Hoje mesmo fiz hidroginástica, sozinha. Eu entro lá na piscina e começo a fazer. Aí eu levo meu pezinho e vou fazendo assim, né? Mas hoje eu acho um pouco bem sem objetivo. Eu queria fazer alguma coisa, mas com 73 anos, eu também não quero nada com compromisso. Então eu leio bastante, tenho bastante amizade. Aí hoje mesmo já tenho outro compromisso. Eu comecei a jogar beach tênis. Estou jogando, aí hoje vai ter campeonato, mas eu não vou participar, eu só vou lá para ver. Aí eles fazem café da manhã, sabe? É gostoso. Vou ajudando quem eu posso, assim, minha nora, meu filho. A minha maior alegria é ver meus filhos. Quando eu estou com ele, o meu neto, esse meu netinho que mora fora, nossa, eu amo. Quando ele está para cá, é a minha maior alegria. O outro também daqui, nossa, me levava num parquinho, ficava com ele aqui em casa, uma graça, nossa. Eu viajava muito também, porque eu ia muito para casa da minha filha, ia para casa da minha mãe. Agora, minha mãe também tem 4 anos que ela faleceu. E eu ia muito para a casa dos meus irmãos, que eu ia visitar, porque eu sentia saudade, na casa da minha cunhada. Agora, eu não estou fazendo mais nada disso, porque da pandemia, né? A pandemia atrapalhou bastante essa parte social, assim, de melhor a minha família mesmo, foi ter criado meus filhos, ter a minha filha, que todo mundo fala que não foi por causa de mim, é claro que é dela, mas que eu ajudei muito a ela ser o que ela é hoje, meu filho, meus netos, eu acho que é isso. E também minha família toda, eu acho que família é o principal, né, eu acho. Olha, eu vivo com saudade, Marta. A minha vida é ter saudade. Eu tenho saudade lá desse tempo, né, de Valença, Pentanha, lá onde eu passei minha infância. Eu tenho saudade de Janeiro, que eu adorava lá na época que eu morei lá. Inclusive, eu achava que eu ia voltar para lá, porque minha família toda hoje é lá. Minhas primas, meus irmãos moram no Rio, meus 2 irmãos mais novos, né? Se eu estou aqui, eu estou com saudade de lá. Se eu estou lá no Rio, eu estou com saudade daqui, das minhas amigas daqui e daqui. Se eu estou aqui, eu estou com saudade da minha filha lá onde ela mora, lá nos Estados Unidos. Se eu estou lá, eu falo, não vejo ela de ir embora, porque eu estou com saudade do Brasil. Então não tem jeito, eu vivo com saudade. E agora saudades eternas, né? Saudade da mãe, do marido. Tem uma amiga minha que fala, Benito, você parece uma fênix, você surge das cinzas. Tem hora que eu caio lá embaixo com uma tristeza, assim, sabe? Com coisas que acontecem, e de repente eu já tiro de letra, já estou levantando, falando, não, tem que partir para outra. Olha, eu tenho uma prima lá no Rio, e ela é 10 anos mais velha que eu. Hoje ela está com 83. Mas, olha, quando eu ia fazer 30, ela ia fazer 40, ela falava, Benito, você vai ver quando você chegar no 40, você vai ver quando você chegar nos 40, é diferente de 40. Eu ficava com medo, cheguei nos 40, falei, o que a Lúcia falava que chegar nos 40? Não estou vendo nada. Minha vida estava até melhor, na verdade, aos 40. Porque aos 30 foi que aconteceu isso com a minha filha, então foi terrível. Ficava de manhã inteira em Campinas, chegava aqui, tinha que fazer compra, cuidar da casa, ajudar meu marido, e eu ficar com meu filho, que eu achei que dava menos atenção para ele, entendeu? Que eu ainda tinha isso de culpa na cabeça, que eu dava muita atenção para minha filha, que era deficiente auditiva, e eu achava que como ele era uma criança super inteligente, normal, mas não é, a criança precisa de atenção também, né? E a minha prima, isso, aí depois ela fez 50, você vai ver quando você fizer 50, cheguei nos 50, não senti nada. Aí com 50, de 52 até 60, teve a menopausa, né? Menopausa aí eu senti um pouco, não dormia bem, sentia irritabilidade, mas como meu marido era médico, ele receitava, passei bem. Cheguei nos 60, não senti nada também, mas você acredita que agora eu estou sentindo o peso da idade, agora, com 70 anos. Eu já não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, é lógico, né? Com 70, fiz uma cirurgia enorme de coração, 4 anos atrás, teve que abrir o coração, trocar a válvula. Agora eu estou sentindo, mas antes não sentia, não. Fazia aula de dança, lá no Rio eu andava para todo lado, meu irmão. Você vai a pé, você faz tudo, você não quer cansar, você não tem mais 30 anos, você pensa que você tem 30 anos quando você morava aqui. Agora eu estou sentindo o peso da idade. De tudo isso que eu passei, o que eu acho principal é a pessoa não antecipar o sofrimento. Eu tenho mania disso, antecipar. Você, prever. Você tem que deixar viver um dia de cada vez. Ter fé, eu acho que ter fé é muito importante, e para mim, às vezes, tem hora que eu fico meio baqueada, mas eu acho que fé, rezar, eu acho que oração é muito valioso. Sim, ter perseverança, né? E saber que tudo passa, tudo passa. Quando meu marido morreu, falavam isso para mim, só o tempo, tudo passa. Eu falava, essa pessoa nunca vai passar isso. E passou. Um ano depois, comecei a ver tudo azul de novo, vontade de viver. Então, tudo passa. Não há felicidade eterna e não há mal que dure para sempre. Então, a gente tem que ir vivendo o que a vida apresenta para a gente a cada dia, né?
Então, uma coisa que eu acho que eu desconheci em mim, depois que meu marido morreu, é que eu sempre, eu não sei se é porque eu tinha um apoio nele, confiança, sabe, assim, me sentia protegida. Uma coisa que eu vi depois que ele faleceu, eu gostava disso aí, de novidade, sair, eu era aventureira, hoje eu não sou mais, eu tenho medo, assim, tenho medo, porque sou eu que tenho que cuidar dos meus filhos, então eu tenho medo, se acontece qualquer coisa comigo, como é que vai ser? Então eu passei a ficar meio medrosa nessa parte, sabe? E não sou mais aventureira, não, mas eu era, nossa. Mas eu fiz uma viagem quando eu tinha, acho que 22, 21 anos. Eu namorava, mas não era firme ainda. Eu estava namorando meu marido, mas assim, não tinha nem um ano, não sabia se ia dar certo ou não. Minha vizinha lá em Valença, ela casou muito mais nova que eu, 6 anos mais nova, ela casou muito cedo, com um cara do Exército, lá da Agulhas Negras. Era vizinho meu também. Então, ela foi mandada para Porto Murtinho, ela era novinha, tinha 18, 19 anos. E ela falou, amiga, vem para cá. E ela ficou grávida, ia nascer o primeiro filho dela. Aí eu acabei indo para lá, peguei uma carona até Campo Grande, eu era professora, por isso que eu gostava de férias. Fui para Campo Grande de carona com o pessoal que morava lá na cidade. De lá eu peguei um ônibus para Porto Murtinho, viajei a noite inteira. Aqueles banheiros de estrada naquele tempo, imagina bem, mais de 50 anos atrás, banheiro que era assim, aquelas tábuas, assim, que você olhasse aqui, você via a pessoa no banheiro. Eu falava, ai meu Deus, como é que eu vou nesse banheiro, sabe? De noite, você parava de banheiro, um medo, lá no interior de Mato Grosso. Aí fiquei na casa dela, aí fiquei no Exército, né? No quartel. Lá tinha o Projeto Rondon, lembra? Projeto Rondon? Então, aí eu participei, estava lá o pessoal, toda a turma, toda no quartel. Aí eu ia com eles visitar os índios, naquelas aldeias indígenas, né? Tinha uma ilha no Paraguai, Isla Margarita, aí a gente ia para lá, e aqueles índios, sabe nas tribos indígenas, a gente ia, eles ofereciam tereré, lá tomava tereré, tipo chimarrão gelado. Passava de índio para índio, no mesmo canudinho, uma coisa, sabe? Eu tinha que tomar. Lá em Porto Murtinho, uma senhora do Exército falou, você tem que conhecer Assunção, vamos para Assunção, vamos para Assunção. Peguei o ônibus com ela, fui para Assunção. Atravessamos a fronteira, em Bela Vista, onde nasceu o Ney Matogrosso. Do lado de cá é Brasil, do lado de lá Paraguai. Chegou lá, o rio choveu muito, o rio subiu, não podia passar o ônibus. Passamos a noite inteira acordado numa estalagem, porque já estava, todos os carros paravam ali, porque era uma ponte, a ponte estava inundada, e aí não tinha mais lugar para dormir, não tinha coisa, nada para comer. Mas foi um sufoco. Aí para um senhor de São Paulo, abriu o porta-mala dele, cheio de comida, de doce, sabe aqueles doces de abóbora, doce de batata doce, né? Esse doce foi o que salvou. Bom, no dia seguinte, pegamos o ônibus, o rio desceu, a gente foi para Assunção, e chegou em Assunção, eu já estava com o nome de um hotel que era de brasileiro lá, mas eu cheguei vermelha, era uma poeirada, era poeira, estrada de terra, viajamos a noite inteira, o dia inteiro. Lá em Assunção, eu fiquei nesse hotel, cheguei lá, o pessoal vai pensar que eu sou mendiga aqui, porque eu estava horrorosa. Lá conheci uma prima minha, essa minha prima, que eu falei que é 10 anos mais velha que eu, ela estava na Argentina, porque a gente tinha um parente, o irmão da minha mãe era casado com a Loriza Nasser, que é a irmã do Davi Nasser. Era um jornalista famoso, tem até um livro, chama Cobras Criadas. Aí a irmã dele trabalhava na embaixada, lá na Argentina. Bom, aí quando chegou em Assunção, eu fiquei 3 dias, em Assunção não tem muita coisa, aí a Luza, vem para cá, peguei o avião, fui para Buenos Aires. Chegou em Buenos Aires, aí fiquei num hotel lá, depois foi para o sítio da Alice Nasser, no final meu dinheiro acabou, aí eu não tinha mais dinheiro para voltar, olha, tive que voltar de ônibus. Peguei um ônibus em Buenos Aires, vim até o Rio de Janeiro de ônibus. Quando chegou em Porto Alegre, uma senhora botou uma criança, uma filha, neta dela, acho que 10, 11 anos, pediu para eu tomar conta até o Rio de Janeiro. Gostou da minha casa. Você toma conta dela até chegar ao Rio de Janeiro, porque meus filhos, elas vão estar esperando ela lá na rodoviária. Eu falei, não tem problema nenhum. Ela foi no ônibus, e eu olhando a menina, né, lógico, no ônibus. Só que choveu, caiu um temporal, aí teve que desviar lá em Santa Catarina. Nós chegamos mais de 6, 7 horas atrasados no Rio de Janeiro, não tinha ninguém esperando ela. Fiquei com a menina, falei, meu Deus, o que eu faço com essa menina? Aí eu falei, o pior é que eu tinha que levar para minha casa, né? E nessas alturas eu morava no Rio de Janeiro, mas eu morava numa república, então eu tinha que perguntar para o pessoal se eu podia levar ela, né? Menina, e nisso que eu estou telefonando para minha turma lá, os parentes dela chegaram, ela falou, olha, eu deixei as malas com o policial lá embaixo. E aí eu falei, você deixou minhas malas, ela foi embora, me largou para lá, as malas não achava, olha a confusão. E eu tinha comprado um monte de coisa na Argentina, porque para nós era muito barato naquela época, muito barato, eu estava com uma mala cheia de coisa, de lembrança para minha família toda, né? E nisso que eu saí correndo, eu esqueci a minha carteira no orelhão. A minha carteira com meus documentos, com meu dinheiro, tinha $100, era o dinheiro que eu tinha, ficou no orelhão.
Aí, quando eu percebi que eu tinha perdido a carteira, voltei, não achei mais, fiquei entre a carteira e a mala. Aí eu fui para minha casa, no dia seguinte peguei carona para ir para casa da minha mãe, né? Triste, porque eu tinha perdido os endereços. Sabe aquela... Eu tinha comprado uma carteira bonita lá na Argentina, em Buenos Aires, de couro de lá, uma carteira linda. E estava tudo ali, porque a gente não pensava de ser assaltada naquela época, né? Estava tudo ali, meus documentos, tinha um cristalzinho para dar sorte. Quando chegou em Valência, eu numa tristeza, não tinha dinheiro, tive que pegar carona com a minha amiga para ir embora lá para Valência. Quando eu estou bem lá em Valência, ligaram para mim, Benildo, entregaram uma carteira sua aqui na minha casa, lá no Rio de Janeiro. Eu falei, o quê? Entregaram uma carteira. Aí eu estou levando para você amanhã. Eu falei, não acredito. Eu tinha tudo, não tiraram nada da carteira. Pleno Rio de Janeiro, você acredita isso? 50 anos atrás, né? Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.